Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Estão se cuidando direitinho, tomando a vacina? A gente está aqui dando continuidade ao nosso estudo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes a gente vai fazer a nossa prece, né? Para elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e acalmar os nossos corações, agradecendo essa oportunidade de estudo, de ligação. Os nossos corações estejam ligados, os nossos pensamentos também, sempre com o alto. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao estudo. Então, como a gente falou, né, hoje nós vamos ver o capítulo 1, que fala não vim destruir a lei, não é? Aí tem os subitens, as 3 revelações, que vem falar de Moisés, de Jesus e da doutrina espírita. E depois a aliança da ciência com a religião. Tá? Então vamos lá, vamos começar primeiro com Moisés, não é? Que foi a primeira revelação. Então, a gente sabe que a lei mosaica, a lei trazida por Moisés, não é? Ela é composta de duas partes. Uma parte, que é a lei divina, trazida pelos mensageiros de Deus, pelos emissários de Deus, não é? A Moisés, através da sua mediunidade. Então, os emissários trouxeram os 10 mandamentos, né? E essa lei, como ela é divina, ela é imutável, ela não sofre nenhuma modificação, né? É uma lei eterna. Pode passar o tempo, ela veio de Deus e Deus é perfeito, não é? Então não há modificação. E a lei mosaica também é composta por uma lei chamada civil ou uma lei disciplinar. Mas, Sandra, por que Moisés tinha que criar essa lei? Essa lei não veio de Deus. Moisés precisou criar essa lei. Se a gente for estudar a história de Moisés, a gente vai encontrar, que foi ele que conduziu os hebreus à terra prometida. Ele libertou, ele levou, os hebreus ficaram muito tempo em cativeiro, foram presos pelos egípcios, e Moisés, então, com a libertação desse povo, os conduziu à terra prometida. Agora a gente imagina um povo aprisionado durante muito tempo, não é? E de repente se sente livre. Não é? Eles não tinham regras, eles não tinham disciplina, eles não obedeciam, eram rebeldes, era um povo embrutecido mesmo e atrasado em moralidade. Então Moisés precisou criar leis, regras que disciplinassem aquele povo. Criou regras que precisassem conter aquela forma de viver daquele povo tão endurecido, como olho por olho, dente por dente. Mas essas leis, elas não tinham caráter divino, isto é, elas não foram trazidas por Deus. Mas Moisés teve que mostrar, teve que dizer àquele povo que aquelas leis que ele tinha criado foram trazidas por Deus. Porque Moisés mostrou àquele povo um Deus ainda, um Deus que punia, um Deus rigoroso, não um Deus de amor. Houve necessidade que naquele momento fosse feito daquela forma. Então, se ele falasse que foi ele que tivesse criado aquelas leis, aquele povo não ia obedecer. Então,
a gente volta, né? Nós temos, né, leis como a gente. Nós temos leis criadas pelos homens, né, em vários países. Há necessidade? Por exemplo, as leis do trânsito, as leis de trânsito. São leis criadas para quê? Para que as pessoas obedeçam, não avancem sinais, não é? Para que elas não dirijam alcoolizadas. Então, a gente ainda precisa também de leis como aquele povo necessitava tanto. Foi aí que veio Jesus, não é? E Jesus veio falar o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Então, Jesus veio falar o quê? Que ele não veio destruir a lei, não a lei que Moisés criou, a lei civil, a lei disciplinar, não é? Que era transitória, que era uma lei passageira, era uma lei que iria se modificar de acordo com a maturidade espiritual da humanidade, né? Era a lei de Deus, eram os 10 mandamentos. Então ele não veio destruir essa lei, ele veio como? Cumprir essa lei, ele veio ensinar como a gente poderia viver, praticar aqueles ensinamentos. E onde a gente iria chegar se a gente praticasse, isto é, as suas consequências. Então Jesus veio substituir o que Moisés trouxe, né, em sentido da lei disciplinar, olho por olho, dente por dente, pelo quê? Pelo mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus veio ensinar a todos nós a amar, não é? Mas quando Jesus veio para os judeus, né, eles também não tinham a maturidade espiritual para entender tudo que Jesus veio ensinar. Jesus deixou muitas coisas ocultas, muitos ensinamentos nas entrelinhas. Era necessário que as pessoas ali, aquele povo, atingisse um grau, vamos falar assim, um certo grau de maturidade, para que as novas ideias, os novos conhecimentos chegassem. Para que aquelas pessoas entendessem o que Jesus deixou oculto na época em que ele veio. É como a escola, não é? A gente não ensina tudo para as crianças. A gente não pode explicar tudo, falar tudo, né? Explicar noções do 7º, 8º, 9º ano para uma criança de 6º ano, não é? Então, veio, né? Jesus deixou então que viria o Consolador prometido para explicar de forma clara tudo que ficou oculto, tudo que ficou nas entrelinhas, né? Então veio a doutrina espírita como Consolador prometido, como a terceira revelação, né, trazida, e essa revelação, a doutrina, ela veio trazida pelos espíritos, codificada por Kardec, explicando, como volto a falar de forma clara, né, o que Jesus ocultou naquele momento. Não é? Então a doutrina veio falar de que de um mundo espiritual, né, um mundo que tem ligação com o mundo material, o mundo que a gente vive. Né, veio explicar que nós somos espíritos, né, que existe a imortalidade da alma, ninguém morre, né? Que morre é o corpo físico, e que a gente pode se comunicar com aqueles que partiram, que nada disso era sobrenatural, né, como as pessoas pensavam. Então, a doutrina dos espíritos, ela não veio ensinar nada de contrário do que Jesus falou. Né? Ela veio explicar de forma clara o que Jesus veio falar de forma alegórica. Então, a missão, né, da doutrina espírita, do espiritismo, é a mesma de Moisés, de Jesus, que é o quê?
auxiliar o nosso progresso moral. Né? Aí a gente vai fechando com o último item, que é a aliança da ciência com a religião. Né? Quando ele fala assim, né? É possível haver aliança entre a religião, né, e a ciência? É possível haver essa ligação? Porque se a gente for estudar na história da humanidade, a gente vai ver que é mostrado sempre que uma não depende da outra, que elas são independentes. E o Evangelho, a doutrina espírita, vem falar que sim, é possível haver essa aliança, é possível haver, né, essa ligação. O espiritismo e a ciência, eles se completam. Quando a doutrina espírita traz assim, né, quando Jesus vem falar para a gente, a doutrina espírita vem esclarecer que há muitas moradas na casa do meu Pai, ela está falando que existem o quê? Outros mundos, outros planetas que são habitados. Né? Isso vai abrindo campo para a ciência investigar. Né? Então, com as revelações trazidas pela doutrina espírita, a ciência tem muito a ganhar. Não é? É como diz esse último slide. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, a gente fecha esse item, do 1 ao 8, né, agradecendo a Deus, a Jesus, e que vocês fiquem bem. Um beijo no coração de cada um. Né? Graças a Deus.